Como conquistar a atenção e dominar a conversa, sem elevar a voz. Faça isso. O poder invisível da atenção silenciosa. Existe um tipo de domínio que não se anuncia. Ele não precisa de volume, não depende de repetição e não se sustenta em discursos longos. Ele acontece antes da primeira palavra. E quando você percebe isso, começa a entender por que algumas pessoas entram em um ambiente e imediatamente são notadas, enquanto outras falam por minutos e continuam sendo ignoradas. Não é sobre o que elas dizem, é sobre o que elas transmitem antes de dizer qualquer coisa. A maioria das pessoas acredita que a atenção se conquista com esforço visível. Mais palavras, mais explicações, mais energia. Só que esse comportamento revela exatamente o oposto do que deveria transmitir. Revela necessidade. E necessidade afasta. O cérebro humano identifica rapidamente quem está tentando ser aceito e, de forma quase automática, reduz o valor percebido daquela pessoa. Agora observe o contrário. Quando alguém fala pouco, mantém a postura, sustenta o olhar e não demonstra urgência em ser ouvido, algo muda na dinâmica. A atenção começa a se deslocar naturalmente para essa pessoa. Marco Aurélio registrou em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, que a mente disciplinada governa as ações externas, e isso inclui cada gesto, cada pausa, cada decisão de falar ou não falar. A comunicação não começa na boca, começa no estado interno. Se a mente está agitada, a fala se torna apressada. Se a mente busca a aprovação, as palavras se tornam excessivas. Mas quando existe controle, tudo desacelera. E é exatamente nessa desaceleração que a atenção surge. Existe um detalhe que quase ninguém percebe. O silêncio, quando usado com intenção, não é vazio. Ele é uma forma de pressão psicológica. Quando você pausa no momento certo, o cérebro de quem escuta tenta antecipar o que vem a seguir. Isso cria expectativa. E expectativa é uma das forças mais poderosas da atenção. Quem fala sem pausas entrega tudo de uma vez. Quem domina o silêncio distribui tensão ao longo da conversa. Epicteto ensinava que não são os acontecimentos que perturbam, mas a forma como reagimos a eles. Na comunicação, isso se traduz de forma direta. Não é o conteúdo que prende a atenção. É a forma como você se posiciona ao entregar esse conteúdo. Quando você reage com pressa, com ansiedade, com necessidade de ser compreendido, você perde controle. E quando perde controle, perde presença. Agora pense em uma situação simples. Duas pessoas apresentam a mesma ideia. Uma fala rápido, explica demais, tenta garantir que todos entendam. A outra fala com calma, escolhe poucas palavras e faz pausas estratégicas. Quem você escuta com mais atenção? A resposta é automática. Não porque o conteúdo é diferente, mas porque a experiência é diferente. Uma exige esforço. A outra cria envolvimento. E é exatamente aqui que começa a virada. Porque o objetivo nunca foi falar melhor. O objetivo é fazer com que o outro queira ouvir. E isso não se conquista com intensidade externa. Se constrói com controle interno. Quando você não precisa da atenção, você começa a recebê-la. Quando você não corre para preencher o silêncio começa a trabalhar a seu favor. Mas existe um ponto ainda mais profundo que transforma completamente essa dinâmica. Porque dominar a atenção não é apenas sobre presença. É sobre saber exatamente o quanto entregar e o quanto reter. E quando você entende isso, a sua comunicação deixa de ser comum e passa a ser estratégica. A economia da palavra. Falar menos, significar mais. Existe um ponto exato onde sua fala deixa de gerar impacto e começa a se tornar ruído. A maioria ultrapassa esse ponto sem perceber. Continua falando, acrescentando exemplos, justificando ideias, repetindo argumentos na tentativa de garantir entendimento. Só que esse excesso não reforça a mensagem. Ele enfraquece. O que poderia ser direto se transforma em algo diluído, e o cérebro de quem escuta começa a perder interesse de forma quase imperceptível. Sêneca escreveu em Cartas de Sêneca a Lucílio, Carta 7, parágrafo 4, que a abundância de palavras revela falta de disciplina.
E quando você observa com atenção, isso se confirma em qualquer ambiente. Quem fala demais transmite uma necessidade constante de validação. Parece estar sempre tentando provar algo. E essa tentativa contínua reduz o peso de cada frase. Agora compare com alguém que fala pouco. Escolhe bem as palavras e encerra a ideia no momento certo. Existe uma diferença imediata na percepção. Um tenta convencer, o outro afirma. O cérebro humano valoriza o que exige esforço para ser compreendido. Quando uma frase é curta, direta e carregada de significado, ela obriga quem escuta a processar. Isso cria envolvimento. Agora, quando tudo é entregue pronto, detalhado até o limite, não existe participação mental. E sem participação, não existe retenção. Você até é ouvido, mas não é lembrado. Existe um erro silencioso que se repete. A pessoa acredita que quanto mais explicar, mais clara será a comunicação. Mas clareza não vem do excesso. Vem da precisão. Uma ideia bem colocada, no momento certo, com as palavras certas, tem mais força do que 5 minutos de explicação contínua. E quando você entende isso, começa a perceber algo importante. O valor da sua fala não está na quantidade. Está na escassez. Marco Aurélio reforçava em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, parágrafo 30, que cada ação deve ser necessária e suficiente. Esse princípio, aplicado à comunicação, transforma completamente a forma como você se expressa. Você começa a eliminar o excesso. Remove o que não acrescenta. Mantém apenas o que sustenta a ideia. E isso cria uma sensação de autoridade que não precisa ser declarada. Agora observe o comportamento de quem domina esse princípio. Ele fala e para. Não tenta preencher o silêncio que surge depois da frase. Não corre para explicar novamente. Ele sustenta o espaço. E nesse espaço, algo acontece. O outro pensa. O outro processa. O outro se envolve. O silêncio passa a ser parte da mensagem. E isso muda completamente a dinâmica da conversa. Quando você fala menos, cada palavra começa a carregar mais peso. Existe mais atenção em cada frase, mais intenção em cada escolha. E isso cria um efeito acumulativo. As pessoas começam a escutar com mais cuidado, porque sabem que não existe desperdício, não existe excesso. Existe apenas o essencial. Mas aqui surge um ponto que separa quem entende isso de quem realmente domina. Saber reduzir é importante, mas saber criar expectativa antes mesmo de falar é o próximo nível. Porque quando você consegue preparar a mente do outro antes da mensagem chegar, a retenção se torna inevitável. O efeito suspensão, criando atenção, antes da mensagem. Existe um momento silencioso que define se alguém vai te ouvir até o fim, ou se vai começar a se desconectar antes mesmo da sua ideia principal aparecer. Esse momento acontece antes da mensagem. A maioria ignora isso e começa falando direto, despejando conteúdo sem preparar o terreno. E é exatamente por isso que perde atenção no meio do caminho. A atenção não começa quando você fala. Ela começa quando você cria expectativa. Quando o cérebro percebe que algo relevante está prestes a acontecer, ele entra em estado de alerta. E esse estado não é gerado pelo conteúdo em si. É gerado pela antecipação do conteúdo. É aqui que poucos dominam e muitos falham. Epicteto ensinava que a disciplina começa antes da ação. Na comunicação, isso significa que a forma como você inicia determina o nível de atenção que você vai sustentar. Se você entrega tudo de imediato, o cérebro relaxa. Não há motivo para continuar atento. Mas quando você retém uma parte, quando você sugere sem revelar completamente, algo muda. A mente começa a buscar respostas. Perceba como isso funciona na prática. Quando alguém diz algo previsível, o cérebro automaticamente reduz o foco. Já ouviu isso antes, já sabe onde vai chegar. Mas quando alguém introduz uma ideia incompleta, uma afirmação que gera dúvida, ou uma frase que parece parar antes de terminar, o cérebro reage de forma diferente. Ele tenta completar. Ele tenta entender. Ele se envolve. Marco Aurélio reforçava em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, parágrafo 30,
que a mente se move em direção ao que a desafia. E isso explica por que a suspensão é tão poderosa. Quando você interrompe o fluxo natural da fala com intenção, você cria um pequeno desequilíbrio. E o cérebro busca equilíbrio. Essa busca é o que mantém a atenção ativa. A maioria das pessoas fala para preencher o tempo. Quem domina a retórica silenciosa fala para conduzir a atenção. Existe uma diferença clara. Um entrega informação, o outro constrói experiência. E a experiência começa no momento em que o outro percebe que existe algo a ser descoberto, não apenas consumido. Agora existe um detalhe que transforma isso em uma ferramenta real. A pausa não pode ser aleatória. Ela precisa ter propósito. Um olhar mantido por um segundo a mais. Uma frase interrompida no ponto certo. Uma ideia iniciada e momentaneamente suspensa. Tudo isso sinaliza para o cérebro que existe algo importante sendo preparado. E quanto mais raro esse padrão, mais forte ele se torna. Quando você domina esse efeito, não precisa correr atrás da atenção. A atenção vem até você, porque o cérebro não gosta de lacunas. Ele precisa fechá-las. E você começa a criar essas lacunas de forma estratégica, conduzindo quem escuta sem que ele perceba. Mas existe um nível ainda mais profundo que amplia esse controle. Não basta criar expectativa. É preciso fazer com que o outro participe mentalmente da construção da mensagem. E quando isso acontece, a retenção deixa de ser esforço e passa a ser consequência. O efeito suspensão. Criando atenção antes da mensagem. Existe um momento silencioso que define se alguém vai te ouvir até o fim ou se vai começar a se desconectar antes mesmo da sua ideia principal aparecer. Esse momento acontece antes da mensagem. A maioria ignora isso e começa falando direto, despejando o conteúdo sem preparar o terreno. E é exatamente por isso que perde atenção no meio do caminho. A atenção não começa quando você fala. Ela começa quando você cria expectativa. Quando o cérebro percebe que algo relevante está prestes a acontecer, ele entra em estado de alerta. E esse estado não é gerado pelo conteúdo em si. É gerado pela antecipação do conteúdo. É aqui que poucos dominam e muitos falham. Epicteto ensinava que a disciplina começa antes da ação. Na comunicação, isso significa que a forma como você inicia determina o nível de atenção que você vai sustentar. Se você entrega tudo de imediato, o cérebro relaxa. Não há motivo para continuar atento. Mas quando você retém uma parte, quando você sugere sem revelar completamente, algo muda. A mente começa a buscar respostas. Perceba como isso funciona na prática. Quando alguém diz algo previsível, o cérebro automaticamente reduz o foco. Já ouviu isso antes, já sabe onde vai chegar. Mas quando alguém introduz uma ideia incompleta, uma afirmação que gera dúvida ou uma frase que parece parar antes de terminar, o cérebro reage de forma diferente. Ele tenta completar. Ele tenta entender. Ele se envolve. Marco Aurélio reforçava em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, parágrafo 30, que a mente se move em direção ao que a desafia. E isso explica por que a suspensão é tão poderosa. Quando você interrompe o fluxo natural da fala com intenção, você cria um pequeno desequilíbrio, e o cérebro busca equilíbrio. Essa busca é o que mantém a atenção ativa. A maioria das pessoas fala para preencher o tempo. Quem domina a retórica silenciosa fala para conduzir a atenção. Existe uma diferença clara. Um entrega informação. O outro constrói experiência. E a experiência começa no momento em que o outro percebe que existe algo a ser descoberto, não apenas consumido. Agora existe um detalhe que transforma isso em uma ferramenta real. A pausa não pode ser aleatória. Ela precisa ter propósito. Um olhar mantido por um segundo a mais. Uma frase interrompida no ponto certo. Uma ideia iniciada e momentaneamente suspensa. Tudo isso sinaliza para o cérebro que existe algo importante sendo preparado. E quanto mais raro esse padrão, mais forte ele se torna. Quando você domina esse efeito, não precisa correr atrás da atenção. A atenção vem até você, porque o cérebro não gosta de lacunas. Ele precisa fechá-las.
E você começa a criar essas lacunas de forma estratégica, conduzindo quem escuta sem que ele perceba. Mas existe um nível ainda mais profundo que amplia esse controle. Não basta criar expectativa. É preciso fazer com que o outro participe mentalmente da construção da mensagem. E quando isso acontece, a retenção deixa de ser esforço e passa a ser consequência. O contraste emocional controlado. Existe um padrão invisível que mantém a mente acordada durante uma conversa. Quando tudo soa igual, o cérebro entra em economia de energia e começa a se desconectar. É automático. Não importa se o conteúdo é bom. Se a entrega é linear, previsível e constante, a atenção cai. E é exatamente aqui que entra o contraste emocional. A maioria fala em um único tom. Mantém a mesma intensidade do início ao fim, como se a repetição fosse garantir entendimento. Mas o cérebro não responde à repetição. Ele responde à variação. Quando existe mudança, ele se ajusta. Quando se ajusta, ele presta atenção. E quando presta atenção, ele permanece. Marco Aurélio registrou em Meditações de Marco Aurélio, livro 4, parágrafo 3, que a mente deve ser treinada para não se tornar rígida diante dos estímulos. Na comunicação, isso se traduz na forma como você conduz o estado emocional de quem escuta. Você não entrega tudo no mesmo nível. Você alterna tensão e alívio, intensidade e calma, direto e reflexivo. Perceba como isso funciona. Quando você aproxima uma ideia com força, criando impacto, o cérebro entra em alerta. Mas se você mantém essa força por muito tempo, ele se acostuma. E o que antes era intenso se torna comum. Agora, quando você reduz o ritmo, diminui a intensidade, cria um momento de pausa, o cérebro relaxa. E é exatamente nesse relaxamento que você prepara o próximo impacto. Sêneca reforçava em Cartas de Sêneca a Lucílio, carta 108, parágrafo 9, que o equilíbrio entre tensão e controle é o que sustenta a força ao longo do tempo. Isso vale para a vida e vale para a comunicação. Quem mantém um único estado se torna previsível. Quem alterna estados se torna envolvente. Agora observe o efeito disso na prática. Você entrega uma frase direta, forte, quase cortante. Em seguida, reduz o ritmo, aprofunda o significado, deixa um pequeno espaço. O cérebro reage às duas coisas. Primeiro ao impacto, depois à reflexão, e essa alternância mantém a mente ativa, porque ela nunca sabe exatamente o que vem a seguir. Existe um detalhe que poucos dominam. O contraste não pode ser exagerado. Não é sobre oscilar de forma descontrolada. É sobre ajustar com precisão. Pequenas variações já são suficientes para quebrar a previsibilidade. E quanto mais natural isso parece, mais poderoso se torna. Quando você domina o contraste emocional, sua comunicação deixa de ser linear e passa a ser dinâmica. O espectador não apenas escuta, ele sente a progressão, ele acompanha a mudança. E isso cria uma conexão que não depende apenas de lógica, depende de experiência. Mas existe um ponto ainda mais profundo que sustenta tudo isso. Não adianta alternar emoções se você ainda está tentando provar algo o tempo todo. Porque no momento em que surge a necessidade de validação, toda a construção perde força. E é exatamente isso que vamos explorar agora. A autoridade que não se prova. Existe um ponto onde a comunicação deixa de ser influência e passa a ser esforço. Esse ponto aparece quando você começa a tentar convencer. Quanto mais você tenta provar que está certo, mais você sinaliza dúvida. E o cérebro de quem escuta percebe isso antes mesmo de entender o conteúdo. Não é sobre lógica, é sobre percepção. A maioria acredita que a autoridade vem da quantidade de argumentos, mais dados, mais exemplos, mais justificativas. Mas esse caminho cria o efeito contrário. Quem precisa explicar demais parece estar defendendo uma posição, não sustentando uma verdade. E quando isso acontece, a atenção começa a se dispersar, porque o cérebro entende que está diante de alguém que ainda busca validação. Epicteto ensinava em Enquiridion de Epicteto, parágrafo 1, que o controle está naquilo que depende de você. Na comunicação, isso se traduz em uma ideia simples e poderosa.
Você não controla se o outro vai concordar. Você controla apenas a forma como apresenta a ideia. Quando você aceita isso, para de tentar convencer e passa a afirmar. Existe uma diferença clara entre quem afirma e quem tenta convencer. Quem afirma entrega a ideia e sustenta o silêncio depois dela. Não corre para explicar novamente. Não tenta reforçar com excesso. Confia no que disse. Já quem tenta convencer sente a necessidade de continuar falando, como se o silêncio fosse uma ameaça. E é exatamente esse comportamento que reduz a autoridade percebida. Sêneca reforçava em Cartas de Sêneca a Lucílio, Carta 37, parágrafo 4, que a verdadeira força não precisa de demonstração constante. Isso se aplica diretamente aqui. Quando você confia na sua própria mensagem, não precisa defendê-la o tempo todo. E essa confiança se torna visível na forma como você se posiciona. Agora observe o efeito disso. Quando alguém fala com convicção, sem pressa, sem necessidade de aprovação, o ambiente muda. As pessoas escutam de forma diferente. Existe uma pausa natural depois da fala. Existe um momento de processamento. E esse momento só acontece porque não houve tentativa de empurrar a ideia. Houve entrega. Existe um detalhe que separa quem entende isso de quem realmente domina. A ausência de necessidade não pode ser forçada. Não é uma técnica superficial. É resultado de um estado interno. Quando você realmente não precisa que o outro concorde, sua fala se torna mais limpa, mais direta, mais forte. E isso cria uma presença que não depende de volume ou insistência. A maioria fala para ser aceita. Quem domina fala porque precisa dizer. E essa diferença muda completamente a forma como a mensagem é recebida. Um busca a aprovação. O outro estabelece direção. E é nesse momento que a retórica deixa de ser tentativa e passa a ser influência real. Mas existe um fator que sustenta essa autoridade ao longo do tempo. Não basta afirmar com convicção uma vez. É preciso manter o interesse enquanto se fala. E isso depende de algo ainda mais sutil, algo que opera abaixo da consciência: o ritmo. O ritmo oculto da persuasão. Existe uma estrutura invisível em toda a comunicação que prende ou perde a atenção. E ela não está nas palavras, está no ritmo. A maioria ignora isso e fala como se estivesse lendo um texto contínuo, sem variação, sem intenção na cadência. E quando o ritmo não muda, o cérebro entra em piloto automático. Ele começa a prever o que vem a seguir. E quando tudo é previsível, a atenção desaparece. O ritmo não é velocidade. É alternância. É saber quando acelerar, quando desacelerar, quando interromper. É criar uma sequência que o cérebro não consegue antecipar completamente, porque o cérebro não se conecta com o que é linear. Ele se conecta com o que exige ajuste constante. E cada ajuste exige atenção. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 20, que a ação correta segue uma ordem interna precisa. Na comunicação, essa ordem aparece na forma como você organiza o tempo da fala. Uma frase curta seguida de uma mais longa, um momento direto seguido de uma pausa, um bloco intenso seguido de um respiro. Isso cria movimento. E movimento mantém a mente ativa. Perceba como isso acontece na prática. Quando alguém fala no mesmo ritmo do início ao fim, o cérebro encontra um padrão e relaxa. Ele já entendeu como aquela pessoa se comunica. Não há mais surpresa. Agora, quando o ritmo muda de forma sutil, o cérebro precisa se adaptar. E essa adaptação mantém o foco. Sêneca reforçava em Cartas de Sêneca a Lucílio, Carta 23, parágrafo 2, que a mente se fortalece na variação controlada. Aplicado aqui, isso significa que você não pode se tornar previsível. Mesmo com conteúdo forte, a previsibilidade reduz impacto. O ritmo precisa conduzir a experiência. Existe um detalhe que transforma isso em uma ferramenta real. O ritmo precisa ser sentido, não apenas pensado. Quando você começa a perceber o tempo da sua fala, o espaço entre as palavras, a duração de cada ideia, você passa a ter controle sobre a experiência de quem escuta. Você deixa de apenas transmitir conteúdo e passa a conduzir atenção. Agora observe o efeito disso. Uma frase direta, curta,
Pausa. Uma explicação mais profunda, mais longa. Pausa menor. Uma nova afirmação, ainda mais curta. Esse jogo cria um fluxo que o cérebro acompanha sem esforço, porque ele não consegue se acomodar. Ele precisa continuar atento. A maioria fala como se estivesse tentando terminar rápido. Quem domina o ritmo fala como se estivesse construindo algo em tempo real. E essa construção mantém o espectador presente, porque ele sente que algo está sendo formado diante dele. Mas existe um nível ainda mais profundo que sustenta tudo isso. Não basta controlar o ritmo se o conteúdo ainda é literal demais. Porque o que realmente prende não é apenas o que é dito. É o que está por trás do que é dito. A linguagem subentendida. O que está por trás das palavras. Existe uma camada da comunicação que quase ninguém acessa. E é exatamente ela que diferencia quem informa de quem influencia. A maioria fala apenas no nível literal. Explica, descreve, detalha. Mas o cérebro humano não se conecta profundamente com o que é apenas direto. Ele se envolve com o que precisa ser interpretado. E é aqui que nasce a linguagem subentendida. Quando você diz tudo de forma explícita, você limita a experiência. O outro apenas recebe. Agora, quando você comunica algo que carrega um segundo sentido, quando a frase sugere mais do que revela, algo muda. O cérebro tenta acessar esse significado oculto. E nesse esforço, ele se conecta com você. Epicteto ensinava em Discursos de Epicteto, livro 1, parágrafo 15, que a compreensão real exige reflexão. E isso se aplica diretamente à forma como você se comunica. Quando você entrega uma ideia que parece simples na superfície, mas carrega profundidade por trás, você cria um efeito diferente. A pessoa escuta e, ao mesmo tempo, pensa. E quando ela pensa, ela permanece. Existe um padrão claro. Frases literais são consumidas rapidamente. Frases com camadas permanecem. Elas continuam ecoando depois que você termina de falar. Porque o cérebro ainda está processando. Ainda está tentando extrair tudo que existe ali. E esse processo prolonga a atenção muito além do momento da fala. Sêneca reforçava em Cartas de Sêneca a Lucílio, Carta 108, parágrafo 6, que a verdadeira sabedoria não se impõe, ela se revela gradualmente. Na comunicação, isso significa que você não precisa entregar tudo de uma vez. Você pode permitir que o outro descubra, e essa descoberta cria valor. Agora observe o impacto disso na prática. Quando você diz algo como uma afirmação direta, o cérebro registra e segue. Mas quando você estrutura a frase de forma que ela permita mais de uma interpretação, o cérebro desacelera. Ele volta. Ele reconsidera. E nesse movimento, a atenção se aprofunda. Existe um detalhe importante. A linguagem subentendida não é sobre confundir. É sobre sugerir com clareza. A ideia precisa ser compreensível, mas não completamente esgotada. Existe sempre um espaço para a interpretação. E esse espaço é o que mantém a mente ativa. Quando você domina isso, sua comunicação deixa de ser apenas informativa e passa a ser experiencial. O espectador não apenas entende, ele sente que precisa entender mais. E essa sensação cria um vínculo que não depende apenas de lógica. Mas existe um ponto ainda mais crítico que define se todo esse esforço vai funcionar ou não. Porque não importa o quanto você domine as palavras, se você perder o primeiro instante, perde todo o resto. O peso do primeiro segundo. Existe um momento que decide tudo antes mesmo de você terminar a primeira frase. Esse momento dura menos de um segundo. E é nele que o cérebro de quem escuta decide se continua ou se começa a se desconectar. A maioria ignora esse detalhe e entra direto no conteúdo, como se tivesse tempo para construir interesse. Não tem. O interesse não se constrói depois. Ele é ativado imediatamente ou não acontece. O cérebro humano é treinado para economizar energia. Ele filtra rapidamente o que merece atenção e o que pode ser descartado. E esse filtro acontece de forma automática, sem análise profunda. É por isso que o início não pode ser morno, genérico ou previsível. Ele precisa gerar impacto imediato, não pelo volume, mas pela quebra de padrão. Marco Aurélio registrou em Meditações de Marco Aurélio, livro 3,
Parágrafo 4. Que cada ação deve começar com clareza e propósito. Na comunicação, isso significa que a primeira frase precisa carregar intenção real. Não pode ser apenas uma introdução. Precisa ser um ponto de tensão que obriga o cérebro a prestar atenção. Perceba o padrão comum. A maioria começa explicando o tema, contextualizando, preparando o terreno. Só que nesse processo perde o momento mais valioso. O cérebro ainda não decidiu se aquilo importa. E enquanto você prepara, ele já está se desligando. Agora observe o contrário. Quando a primeira frase desafia uma crença, cria dúvida ou apresenta um conflito direto, o cérebro trava. Ele precisa entender aquilo. Epicteto ensinava em Enquiridion de Epicteto, parágrafo 5, que a percepção molda a reação. E isso explica por que o primeiro segundo é decisivo. Se a percepção inicial é comum, a reação é desinteresse. Se a percepção inicial é inesperada, a reação é foco. Existe um detalhe que transforma esse momento em uma ferramenta estratégica. A primeira frase não deve explicar, deve provocar, não deve responder, deve abrir uma pergunta na mente de quem escuta, porque perguntas mantêm o cérebro ativo. Respostas encerram o processo. Quando você inicia com algo que desafia o que a pessoa acredita, ela não consegue ignorar. Ela precisa validar, precisa entender, precisa resolver aquele pequeno conflito interno. E esse processo mantém a atenção presa desde o início. Agora observe o efeito disso ao longo da comunicação. Quando o primeiro segundo é forte, todo o resto ganha espaço para se desenvolver. Quando ele falha, você passa o restante do tempo tentando recuperar uma atenção que já foi perdida. A maioria tenta conquistar a atenção ao longo da fala. Quem domina, conquista antes mesmo de falar. E isso muda completamente a forma como cada palavra seguinte é recebida. Mas existe um ponto ainda mais profundo que sustenta tudo isso. Não basta começar bem se o estado interno não acompanha. Porque no momento em que a mente se desorganiza, a presença se perde. E quando a presença se perde, nenhuma técnica sustenta a atenção. A técnica da presença inabalável. Existe um ponto onde toda técnica falha. Não importa o quanto você saiba sobre ritmo, silêncio ou construção de frases, se o seu estado interno oscila, a sua comunicação entrega isso imediatamente. E o cérebro de quem escuta percebe antes mesmo de entender o que está sendo dito. A presença não é um efeito externo. É uma consequência direta do controle interno. A maioria tenta ajustar a forma de falar sem ajustar a mente. Tenta parecer segura enquanto ainda busca aprovação. Tenta manter firmeza enquanto internamente existe dúvida. E essa incongruência cria ruído. O discurso pode estar correto, mas algo não encaixa. Falta consistência, falta estabilidade. E sem estabilidade, não existe autoridade. Epicteto ensinava em Discursos de Epicteto, livro 2, parágrafo 18, que ninguém é perturbado pelo que acontece fora, mas pela forma como reage internamente. Na comunicação, isso se traduz de forma direta. Quando você está internamente estável, sua fala desacelera, suas pausas se tornam naturais, sua presença se mantém firme. Você não precisa forçar nada, você sustenta. Existe um detalhe que muda completamente a percepção. Quando alguém fala com tranquilidade, sem pressa, sem ansiedade para ser entendido, o cérebro interpreta isso como domínio. Não porque a pessoa disse algo extraordinário, mas porque ela demonstrou controle. E controle transmite segurança. Segurança atrai atenção. Marco Aurélio reforçava em Meditações de Marco Aurélio, livro 7, parágrafo 63, que a mente deve permanecer firme, independentemente do ambiente. Aplicado aqui, isso significa que você não pode depender da reação do outro para manter sua postura. Se alguém concorda, você não acelera. Se alguém discorda, você não se altera. Você continua. Agora observe o impacto disso na prática. Quando você mantém o mesmo nível de presença independentemente da resposta do outro, algo muda na dinâmica. A conversa deixa de ser uma troca instável e passa a ter um centro. E esse centro é você. As pessoas começam a se ajustar ao seu ritmo, à sua forma, à sua energia. Existe um erro comum que enfraquece essa presença.
a necessidade de resposta imediata. A pessoa escuta algo e já reage, já responde, já tenta se posicionar. Isso quebra o controle. Agora, quando você escuta, processa e responde no seu tempo, você demonstra domínio. E esse domínio cria um espaço onde a sua fala ganha mais peso. A presença inabalável não é ausência de emoção, é controle sobre ela. Você pode intensificar quando necessário, pode reduzir quando quiser, mas nunca perde o eixo. E quando você mantém esse eixo, cada técnica que você aprendeu até aqui começa a funcionar de forma muito mais forte. Mas existe um ponto que pode destruir tudo isso, se não for corrigido. Porque mesmo com presença, mesmo com controle, existe um comportamento que faz a atenção desaparecer rapidamente. E a maioria comete esse erro, achando que está ajudando. A armadilha da explicação excessiva. Existe um momento em que ajudar demais começa a atrapalhar. A maioria acredita que explicar tudo, detalhar cada ponto e antecipar todas as dúvidas é sinal de clareza. Parece lógico, mas na prática isso destrói a atenção, porque quando não existe espaço para pensar, o cérebro desliga. A explicação excessiva nasce de uma intenção aparentemente boa, garantir que o outro entenda. Só que por trás disso existe algo mais profundo: medo de não ser compreendido. E esse medo faz com que você continue falando mesmo depois de já ter sido entendido. Você repete a ideia de outra forma, acrescenta exemplos, tenta cobrir todas as possibilidades. E nesse processo, a força da mensagem se perde. Sêneca escreveu em Cartas de Sêneca a Lucílio, Carta 40, parágrafo 1, que o excesso enfraquece aquilo que deveria fortalecer. Na comunicação, isso se torna evidente. Quanto mais você explica, mais comum sua mensagem parece. E o que é comum não prende atenção. Existe um padrão claro. Quando você entrega uma ideia direta e para, o cérebro precisa trabalhar. Ele organiza, interpreta, conecta com experiências próprias. Isso gera retenção. Agora, quando você continua explicando, você elimina esse processo. Não há esforço, não há envolvimento, existe apenas consumo passivo. E o consumo passivo não se sustenta. Marco Aurélio reforçava em Meditações de Marco Aurélio, livro 12, parágrafo 29, que tudo deve ser feito com medida e propósito. Aplicado aqui, significa que cada frase precisa cumprir uma função. Se não acrescenta, enfraquece. Se não eleva, dilui. Agora observe o efeito disso na prática. Você diz algo forte. A ideia chega com impacto. Existe um pequeno silêncio. Esse silêncio é valioso. É ali que o outro processa. Mas então você quebra esse momento, continua falando, tenta reforçar. E ao fazer isso, interrompe o processo mental de quem escuta. A atenção que estava concentrada se dispersa. Existe um detalhe que poucos percebem. Quando você não explica tudo, você demonstra confiança. Confiança de que o outro é capaz de entender. Confiança de que a ideia se sustenta sozinha. E essa confiança eleva o valor percebido da sua fala. Você deixa de parecer alguém que tenta ensinar o tempo todo e passa a ser alguém que provoca reflexão. A maioria tenta garantir entendimento. Quem domina cria espaço para a descoberta. E essa diferença muda completamente a forma como a mensagem é recebida. Um empurra informação. O outro ativa pensamento. Mas existe um próximo nível que transforma esse controle em algo memorável. Não basta evitar o excesso. É preciso construir frases que continuem existindo mesmo depois que você termina de falar. Frases que não se encerram no momento em que são ditas. A construção de frases que ecoam. Existe uma diferença clara entre uma frase que passa e uma frase que permanece. A maioria fala para ser entendida no momento. Quem domina fala para continuar sendo lembrado depois. E essa diferença não está no conteúdo em si, mas na forma como ele é estruturado. Uma frase comum entrega informação e se encerra. Uma frase que ecoa cria um efeito interno. Ela não termina quando você para de falar. Ela continua sendo processada, revisitada, reinterpretada. E é exatamente isso que faz com que alguém volte mentalmente ao que você disse, mesmo depois de alguns minutos.
Sêneca escreveu em Cartas de Sêneca a Lucílio, Carta 2, parágrafo 3, que poucas palavras, quando bem escolhidas, têm mais força do que discursos longos. E isso se confirma na prática. Quanto mais direta e carregada de significado é a frase, mais ela exige do cérebro. E quanto mais o cérebro trabalha, mais ele retém. Existe um padrão que transforma frases comuns em memoráveis. Elas são simples na forma, mas profundas no significado. Não tentam explicar tudo, elas apontam. E ao apontar, criam um espaço onde o outro precisa completar. E esse processo de completar fixa a ideia. Epicteto ensinava em Discursos de Epicteto, livro 3, parágrafo 22, que o valor de uma ideia está na forma como ela é internalizada, não apenas ouvida. Quando você constrói uma frase que obriga o outro a parar e pensar, você não está apenas comunicando. Você está criando uma marca. Agora observe como isso muda a dinâmica. Em vez de longas explicações, você entrega uma frase direta, quase cortante. Algo que parece simples, mas carrega uma implicação maior. O cérebro registra e, ao mesmo tempo, tenta expandir aquilo. E nesse movimento, a frase ganha vida própria. Existe um detalhe importante. Uma frase que ecoa não depende de complexidade. Depende de precisão. Palavras desnecessárias enfraquecem o impacto. Cada termo precisa estar ali por um motivo. E quando essa construção é feita com intenção, o efeito é imediato. Quando você começa a falar dessa forma, algo muda na percepção. As pessoas passam a prestar mais atenção, porque sabem que cada frase pode carregar algo relevante. Não existe excesso, existe densidade. E essa densidade mantém o cérebro envolvido. A maioria tenta impressionar com volume. Quem domina marca com precisão. E essa marca permanece porque não foi totalmente resolvida no momento em que foi dita. Mas existe uma ferramenta que potencializa ainda mais esse efeito. Algo que não depende de palavras, mas que amplifica tudo o que você diz. E quando você aprende a usar isso, sua comunicação ganha um nível de impacto que poucos conseguem alcançar. O silêncio como ferramenta de poder. Existe um recurso que a maioria ignora e, por isso, perde impacto sem perceber. Não está nas palavras, está entre elas. O silêncio não é ausência de comunicação, é a forma mais concentrada dela. Quando você aprende a sustentar o silêncio no momento certo, cada frase ganha peso, cada ideia se expande e a atenção se fixa. A maioria tem pressa. Fala e imediatamente continua, como se o espaço vazio fosse um erro a ser corrigido. Esse impulso revela a ansiedade e quebra o efeito que poderia ser criado. Quando você preenche tudo, elimina o tempo que o cérebro precisa para processar. E sem processamento, não existe profundidade. Existe apenas passagem. Sêneca ensinava em Cartas de Sêneca a Lucílio, Carta 63, parágrafo 1, que o controle é demonstrado naquilo que você escolhe não fazer. Na comunicação, isso significa escolher não falar quando a tendência é continuar. É sustentar o espaço depois de uma frase importante. É permitir que o outro alcance o significado no próprio tempo. Existe um padrão psicológico claro. Quando você faz uma afirmação forte e para, o cérebro de quem escuta não consegue ignorar. Ele precisa completar o processo. Ele volta na frase, analisa, conecta. Esse movimento cria retenção. Agora, quando você fala e continua sem pausa, o cérebro não tem tempo de aprofundar. Ele apenas acompanha superficialmente. Marco Aurélio reforçava em Meditações de Marco Aurélio, livro 11, parágrafo 10, que a mente disciplinada age com intenção em cada gesto. O silêncio, quando intencional, é um gesto. Ele comunica controle, segurança e clareza. Ele sinaliza que você não depende do fluxo contínuo de palavras para sustentar sua presença. Agora observe o impacto disso na prática. Você diz algo direto, preciso. Em vez de continuar, você para. Mantém o olhar, sustenta o momento. Esse pequeno intervalo cria uma tensão leve. E o cérebro responde a essa tensão com atenção. Ele se inclina para dentro da mensagem. Existe um detalhe que poucos dominam. O silêncio precisa ser sustentado com presença.
Se você pausa, mas demonstra insegurança, o efeito se perde. Agora, quando você pausa com firmeza, com controle, o silêncio se torna uma extensão da sua fala. Ele não quebra o fluxo, ele amplia. A maioria usa palavras para tentar ganhar atenção. Quem domina usa o silêncio para consolidar. E essa diferença transforma completamente a forma como cada mensagem é recebida. Mas existe um ponto ainda mais estratégico que conecta tudo isso. Não basta falar bem, pausar bem ou estruturar frases com precisão se a percepção de valor não acompanha. Porque no final, as pessoas não respondem apenas ao conteúdo. Elas respondem ao valor que percebem nele. A percepção de valor na comunicação. Existe um fator que decide se alguém vai te ouvir com atenção ou apenas tolerar o que você diz. Esse fator não está no conteúdo em si, está na forma como esse conteúdo é percebido. Porque, no final, as pessoas não reagem apenas ao que você fala. Elas reagem ao valor que acreditam que aquilo tem. A maioria foca em melhorar o argumento, em organizar melhor as ideias, em parecer mais clara. Mas ignora o elemento mais decisivo. A percepção de valor é construída antes mesmo da mensagem ser totalmente compreendida. E ela depende de sinais sutis. Postura, ritmo, escolha de palavras, ausência de urgência. Tudo isso comunica algo antes do conteúdo. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, parágrafo 30, que o valor das coisas está na forma como são apresentadas à mente. Na comunicação, isso se torna evidente. A mesma ideia pode gerar interesse ou ser ignorada dependendo de como é entregue. Existe um padrão claro. Quando você fala como alguém que precisa ser ouvido, a mensagem perde valor. Parece comum, disponível, abundante. Agora, quando você fala com calma, sem pressa, sem necessidade de aprovação, algo muda. A percepção de escassez aparece, e o cérebro humano valoriza o que parece escasso. Sêneca reforçava em Cartas de Sêneca a Lucílio, carta 21, parágrafo 5, que o que é raro é naturalmente mais valorizado. Aplicado aqui, isso significa que não é sobre esconder informação. É sobre não entregar tudo de forma imediata e descontrolada. É sobre manter uma cadência que sugere valor. Agora observe como isso muda a dinâmica. Você fala pouco, mas com precisão. Não tenta preencher cada espaço. Não corre para explicar novamente. Cada frase é colocada como se tivesse um peso específico. E esse comportamento sinaliza algo ao cérebro de quem escuta. Existe valor aqui. Existe algo que merece atenção. Existe um detalhe importante. A percepção de valor não pode ser forçada. Não é uma técnica superficial. Ela nasce da consistência entre o que você diz e como você se posiciona. Quando existe alinhamento, a mensagem ganha força. Quando existe desalinhamento, mesmo boas ideias perdem impacto. A maioria tenta aumentar o valor explicando mais. Quem domina aumenta o valor controlando a entrega. Um amplia volume, o outro cria densidade. E essa densidade faz com que cada palavra seja tratada com mais atenção. Quando você entende isso, algo muda na forma como você se comunica. Você deixa de falar para preencher espaço e passa a falar para ocupar espaço. E isso transforma completamente a reação de quem escuta. Mas existe um ponto final que une tudo isso. Um princípio que, quando aplicado, elimina a necessidade de esforço. Porque no momento em que você para de tentar, algo diferente acontece. E é exatamente isso que define quem realmente domina. Quando você para de tentar, você começa a dominar. Existe um momento em que toda a lógica se inverte. Quanto mais você tenta ser ouvido, menos é levado a sério. Quanto mais você tenta convencer, mais resistência encontra. E isso acontece porque a tentativa constante revela algo que o outro percebe imediatamente: insegurança, necessidade, dependência da reação externa. A maioria vive nesse ciclo, ajusta o tom, melhora o argumento, tenta novas formas de explicar, mas continua presa na mesma base, a necessidade de ser aceita. E enquanto essa necessidade existir, nenhuma técnica sustenta o resultado.
Porque a comunicação deixa de ser uma expressão e passa a ser uma busca. Epicteto ensinava em Enquiridion de Epicteto, parágrafo 23, que o homem livre é aquele que não depende do que não pode controlar. Na comunicação, isso muda tudo. Quando você entende que não controla a reação do outro, você para de moldar sua fala para agradar e começa a falar com direção. Existe uma diferença clara entre quem tenta e quem domina. Quem tenta ajusta constantemente sua postura em função do ambiente. Quem domina mantém a própria estrutura, independentemente da resposta. E é exatamente essa estabilidade que cria a autoridade. Porque as pessoas não seguem quem se adapta o tempo todo. Elas seguem quem permanece. Marco Aurélio reforçava em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, parágrafo 48, que a mente deve agir de acordo com sua própria razão, não pela aprovação alheia. Quando você aplica isso, sua comunicação se transforma. Você não fala mais para ser validado. Você fala porque aquilo precisa ser dito. Agora observe o efeito disso. Sua fala desacelera. Suas pausas se tornam naturais. Sua presença se estabiliza. Não existe mais urgência. Não existe mais excesso. Existe apenas intenção. E essa intenção se torna clara para quem escuta. Porque não há esforço tentando se esconder por trás das palavras. Existe um detalhe que define tudo. Quando você para de tentar controlar o outro, você começa a controlar a si mesmo. E esse controle interno se manifesta em cada gesto, em cada frase, em cada silêncio. A comunicação deixa de ser um esforço consciente e passa a ser uma extensão da sua própria clareza. A maioria luta pela atenção. Quem domina se torna inevitável. Não porque fala mais, não porque explica melhor, mas porque eliminou a necessidade de ser ouvido. E, paradoxalmente, é exatamente isso que faz com que todos escutem. No final, a pergunta não é sobre técnica, não é sobre estratégia, é sobre estado. Na próxima vez que você abrir a boca, você vai tentar ser compreendido ou vai falar a partir de um lugar onde não precisa provar nada. E é nesse ponto que a retórica deixa de ser ferramenta e se torna poder.